Viciada em raciocinar, do livro O Vício de Agradar a Todos. Deus me revelou que eu era viciada em raciocinar. Simplesmente não conseguia me sentir confortável e em paz se não achasse que tinha calculado em minha vida. Se eu soubesse, ficava ansiosa, inquieta, nervosa e mal-humorada. Tinha sintomas semelhantes aos de um viciado em drogas, que precisa de uma dose. O nível de gravidade não era o mesmo, mas os sintomas sim. Naquela época, eu era cristã e fazia parte do grupo Movimento pela Fé, o que supostamente significava que andava por fé. Porém, na realidade, isso não acontecia. Eu confiava em Jesus quanto à minha salvação, mas em muitas áreas confiava em mim mesma para dar as respostas de que precisava para a minha vida diária. As pessoas que se preocupam em excesso demonstram claramente que confiam em si mesmas e não em Deus para resolver os seus problemas. A preocupação é um pecado do qual precisamos nos arrepender, como qualquer outro. No meu caso, eu havia sempre alguma coisa acontecendo na minha vida ou na vida de outra pessoa, em que eu estava trabalhando ou tentando raciocinar a respeito. Eu pensava em diversas respostas que pareciam fazer sentido e durante algum tempo elas me confortavam. Mas as coisas nem sempre saem do mesmo jeito que eu havia imaginado que seriam. Lembro-me do Espírito Santo ter me falado ao coração dizendo: Joyce, você acha que já calculou tudo o que vai acontecer na vida? Você acha que sabe o que eu quero fazer e como vou fazer? Mas, na verdade, você não sabe tanto assim. Joyce, você não é tão esperta quanto pensa. A Bíblia nos diz para não sermos sábios aos próprios olhos. Abra em Provérbios capítulo 3, versículo 7. Em outras palavras, nem de longe pense que você é inteligente o bastante para dirigir a sua própria vida e ter respostas para tudo. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Jeremias capítulo 10, versículo 23. A vida seria muito mais difícil se acreditássemos na palavra de Deus e agíssemos de acordo com ela. Mas a maioria de nós precisa descobrir o que funciona e o que não funciona do jeito mais difícil. A sua palavra diz que não está em nós dirigir a nossa própria vida, mas ainda assim tentamos fazê-lo. Eu não desfrutava de paz por causa da minha mania de ponderar, mas havia feito isso por tanto tempo que não conhecia outra forma de viver. Assim são os viciados. Eles não gostam da vida que eles levam, mas ao mesmo tempo não conseguem enfrentar de vivê-la de outro modo. Elas o odeiam, mas precisam dela. Quando eu era criança, tive de cuidar de mim mesma desde muito nova. Meus pais me davam moradia, vestimenta e coisas deste tipo, mas eu me sentia usada em vez de amada. Eu não confiava em ninguém, porque as pessoas que diziam me amar abusavam de mim, me decepcionaram. Meu pai abusou de mim e minha mãe me abandonou. Ela não abandonou a casa física, mas fingia não saber o que estava acontecendo comigo, quando na verdade sabia muito bem.
ela era incapaz de tomar uma atitude por causa do medo. Ela tinha medo do escândalo que um caso de abuso infantil poderia causar. A rejeição e o abandono que experimentei em minha infância foram as raízes do meu vício por aprovação. Eu tinha um sentimento profundo que era imperfeita. E como não me aceitava, e eu tinha medo que era imperfeito, e como não me aceitava, eu tinha medo de que ninguém mais me aceitasse também. Quando criança, nunca me senti segura. Não sentia que poderia expressar uma necessidade ou um desejo e esperar que meus pais o atendessem. Eu não queria pedir coisa alguma, principalmente a meu pai, porque sempre havia um preço a ser pago. Desenvolvi o hábito de olhar para diante mentalmente, sempre tentando estar um passo à frente de qualquer necessidade que tivesse. Não queria precisar de ninguém. Decidi cuidar de mim mesma, o que é um trabalho gigantesco para uma criança. Decidi até cuidar dos outros, principalmente de minha mãe. Ela não parecia ser capaz de cuidar de mim e me proteger. Então, me tornei a salva-vidas da família. Cresci com falso senso de responsabilidade. Ainda hoje, tenho de resistir à tentação de me sentir responsável por coisas das quais outras pessoas deveriam estar cuidando. Também me tornei viciada na necessidade de estar no controle. Eu tinha medo de deixar que as outras pessoas tomassem qualquer decisão, porque não tinha confiança de que eles se preocupariam comigo. Estava acostumada a ser usada. Quando saí de casa e pude dirigir minha própria vida, decidi que nunca mais seria ferida novamente. Prometi a mim mesma: ninguém nunca mais se aproveitará de mim novamente. Ninguém vai me dizer o que fazer. Tornei-me rebelde contra a autoridade, principalmente contra a autoridade masculina. Eu não era má, estava apenas com medo. Se não estivesse no controle, ficava frenética tentando manipular as circunstâncias de forma e conseguir sempre o que queria. Existe uma infinidade de vícios, mas agora vamos discutir o vício em aprovação.